E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite também, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Hoje eu quero falar assim, ó, quero começar assim, ó. Tá em Mateus 4:10, na parte B, onde Jesus responde, ele fala assim: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Começando mais um vídeo, eu quero pedir para você curtir o canal, curtir o vídeo, né? Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ouça com atenção, porque o que eu quero falar aqui é sobre a palavra de Deus, simplesmente colocando o meu coração, deixando o meu coração transbordar aquilo que Deus coloca na minha vida. E eu quero transferir isso, transbordar isso para vocês. Então vamos lá. O texto é assim, ó, tá em Mateus 4:10. O texto fala assim, ó: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E na sequência fala assim, ó: Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Vamos lá. Por que eu peguei exatamente nessa parte? Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Porque assim, nós sempre nos colocamos como distante de Deus. Eu vou começar do princípio. O que eu sempre falo para vocês é: nós somos filhos amados, queridos do Senhor. Deus nos ama mais do que qualquer coisa nessa nossa vida. Deus nos ama muito. Deus te ama muito. Às vezes você pode até pensar: não, Deus não me ama porque eu peco, eu falho, eu erro, eu faço um monte de coisas e Deus não está comigo, não. É o seguinte, eu vou ter uma notícia que vai alegrar o seu coração. Deus, ele de maneira nenhuma, ele fica pensando no seu erro. Ele pensa em você. Ele pensa naquilo que você pode fazer com a sua vida. Mesmo que você errar, mesmo que você tiver as suas falhas, Deus, ele não vai ficar lembrando. Deus não é um homem para ficar lembrando e pensando assim: não, ele errou comigo, eu vou largar a mão dele ou dela, né? Eu vou desistir. Deus não faz isso. Deus é amor. Deus, ele já pagou o preço, né? Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Você é justificado, você é santo. Se você não entendeu ainda esse significado, é que você já foi. Tudo aquilo que você está fazendo agora, mesmo que for pecado, ou for fazer daqui meia hora, ou daqui 10 dias, não interessa, já foi pago. Jesus, ele verteu o sangue dele na cruz para que você pudesse ter vida e liberdade. E a partir do momento que você se coloca diante de Deus e fala assim: Deus, eu sei que nessa manhã a sua misericórdia já se renovou. Eu sei que o seu amor está comigo. A partir do momento que você crê nisso, você esquece que pecado te separa de Deus. O que te separa de Deus é a sua vergonha. Lá em Gênesis fala que Adão, depois que ele comeu o fruto do que era proibido lá, né, do que era bom e mal, ele se esconde da presença de Deus. E é basicamente a mesma coisa que a gente faz. Isso está no nosso DNA. Quando a gente erra, a primeira coisa que a gente quer fazer é se esconder. E a gente usa isso como desculpa. Quando a gente fala assim que Deus vai me punir, Deus vai me castigar por isso. E você tem que entender que quando Deus corrige alguém, ele não bate. Ele coloca na direção correta. Então, mesmo que você erre, mesmo que você tenha pecados, não importa o que seja, não importa. E às vezes você erra com outro ser humano, o ser humano não te perdoa. Mas Deus, ele nem lembra daquilo que você fez, se você pedir perdão. E você pode errar de novo. Deus vai te perdoar, não é que não tem problema. O que você tem que fazer é tomar um rumo na sua vida.
É simplesmente chegar lá e falar assim, não, eu não vou mais fazer isso. Errou, vai de novo, eu não vou fazer isso. Errou, vai de novo, eu não vou fazer isso. Luta contra. Você pode lutar contra, você tem força. Você é forte, você é imagem e semelhança do Criador. Você pode fazer o que você quiser. Não coloca limite para você não, tá bom? Não fica se limitando ao que te falaram, ao que disseram. Ah, que Deus é um Deus que é fogo consumidor. Deus pune, Deus vai te mandar para o inferno. Deus, você já é salvo. Se você acredita em Deus e crê nele e tomou posse da sua salvação, você já é salvo. Deus não tira das nossas mãos um presente, tá bom? Então, não se puna por pecados ou por erros. Simplesmente tente superá-los. Cada dia você tenta fazer melhor, vai tentando fazer melhor. Se fosse fácil, se fosse fácil, Jesus não precisaria morrer na cruz por nós, não é mesmo? Então vamos lá. Aí Jesus disse assim, porque vou voltar no contexto da história. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Olha só como é que foi. Tipo assim, foi uma prova de fogo para Jesus. Foi uma prova onde Jesus veio como homem, né? Deus veio como homem na terra, então ele tinha as mesmas tentações que a gente. Então ele passou por tudo que a gente passa nessa vida, ele passou também. Então Jesus, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha vontades, né? Tal qual nós seres humanos queremos ter carros, casas, o que for que enche os nossos olhos. Então eu acredito muito que Jesus tenha sido um homem, embora ele tenha um conhecimento diferente da palavra. Então ele automaticamente ele sofreu como homem, né? Mas ele tinha um alicerce melhor do que o nosso. E Jesus foi tentado várias vezes pelo diabo, né? Ele ofereceu os reinos da terra. Ele falou, se joga daqui, que os anjos vão te salvar. E Jesus sempre colocando assim, Satanás usando a palavra contra ele e ele colocando a palavra contra Satanás, até que Jesus fala assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Vamos lá, eu quero pegar nessa parte. Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Esquece o pecado. Esquece que você tem erros, esquece que você é limitado. Lá em Tiago 1, 23 fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque contempla-se a si mesmo e vai e logo esquece como era. E tipo assim, colocando a palavra em prática, tá? É isso que eu estou fazendo nessa manhã e quero que você faça também. Quero que você abra a sua boca e fale para outras pessoas do amor de Deus. O amor de Deus, ele não tem limites. A gente não consegue mensurar o amor de Deus. A gente não tem uma régua onde a gente consiga mensurar o amor de Deus. Então, tu adorarás ao Senhor teu Deus, vírgula. Então, tu adorarás o Senhor teu Deus. Quando fala adorarás, que fala assim, na Bíblia também fala assim, que Jesus fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração, ao contrário do que a maioria não, uma parte do pessoal pensa, principalmente os cristãos, eles acreditam que adoração é quando você escuta uma música, fecha os seus olhos e fica ali contemplando a face de Deus e falando que ama a Deus, que Deus é santo e glórias e aleluia. Só que adoração, vou falar um negócio assim, não tem nada a ver com música, tá? Música é louvor, é falar bem de Deus, né? Isso é a minha concepção. Música é falar bem de Deus. E adorar a Deus faz parte do seu lifestyle, faz parte do seu dia a dia. Faz parte de você não ser simplesmente ouvinte da palavra, mas ser praticante e colocar ela em prática. E viver a palavra. É difícil? Demais. É muito difícil a gente conseguir viver fielmente aquilo que nós temos que fazer. Mas nós temos que nos esforçar o máximo possível. Então, ser adorador de Deus é refletir a imagem dele para que outras pessoas
vejam a semelhança de Deus em nós, e em você, e em mim. Então, adorar a Deus é ter uma vida de acordo com o que Deus nos chamou para que nós tivéssemos. Ter momentos com Deus é totalmente necessário? É. Intimidade, isso é adoração. Fazer o que Jesus disse, orar pelos outros, cuidar dos nossos irmãos, cuidar do nosso semelhante, isso é um momento de adoração. Você manifestar o reino, falar sobre a palavra de Deus, isso é um momento de adoração. Desfrutar momentos com a sua família, que a família nada mais é, a família da terra hoje nada mais é do que a representação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É a representação de Deus a família. Então passar momentos com a sua família, com as pessoas que você ama e falar para elas de Deus e o quanto Deus tem para fazer na vida delas, isso é adoração. A adoração é você tentar viver a vida o mais dignamente possível e sempre adorando o nome de Deus, sempre louvando o nome de Deus, sempre contemplando a face de Deus, tendo momentos de adoração, momentos em que você se tranca no quarto e fala diretamente com Deus. Então isso também é adoração. E olha que legal. E só a Ele servirás, vírgula, né? Tu adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, você só vai servir a Deus. Quando a Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é mentira. Se você buscar a Deus e você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, falando para as outras pessoas do reino de Deus, adorando Deus dessa forma, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É que eu estou olhando aqui no computador. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? No caso de você ficar preocupado com comida, com bebida, com tudo mais, com as vicissitudes da vida. Então, e só a Ele servirás. Nós temos que nos colocar como servos do Rei, como os mordomos do Rei, para que Ele possa acrescentar nas nossas vidas aquilo que Ele quer que a gente faça, para que a gente tenha capacidade de servir ao Senhor. Então, servir ao Senhor é com o nosso lifestyle, nada mais é do que adoração. E quando ele fala assim, tu adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, olha o que aconteceu na sequência. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Então, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, Jesus, nesse momento em que ele fala para Satanás que ele não quer nada do que ele tem, ele adora a Deus dessa forma. Ele mostra que ele tem uma adoração, um amor por Deus muito grande, para renegar tudo aquilo que lhe ofereceram e aceitar somente a Deus. Aceitar aquilo que Deus tem para ele. Então, o fato da gente aceitar aquilo que Deus nos colocou para fazer, ou seja, que a gente divulgue a palavra dele, que a gente fale do reino, que a gente seja imagem e semelhança dele, a gente vai ter tudo o que Deus quiser que tenhamos. Nós nos colocamos na condição de mordomo de Deus. E assim a gente pode adorar a Deus com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente fizer, e ser recompensado por isso. Não digo com riquezas, nada disso, materiais, mas eu digo assim, que nós teremos uma vida mais tranquila. Aí sim, pode até ser acrescentado riqueza, alguma coisa mais ou menos dessa forma. Mas assim, o que mais vale aqui é a gente adorar a Deus, que Ele vai nos servir. Ele vai ser um Pai justo
e vai nos retribuir por esse amor. Embora a gente sabe que a gente não merece, mas nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos amados do Senhor. Então se coloque nessa posição de adorar ao Senhor e só a Ele servir, tá bom? Então, o que eu quero falar nessa manhã é, se você tem algo a dizer de Deus, se você tem alguma coisa para falar do Senhor, não passa vontade. Não se limite a pecado, a falar que você tem erro ou que você não sabe. Vai falando. Fale do amor de Deus, acredite naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tá bom? Fica assim. Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás.